Nessa manhã, nós vamos meditar no capítulo 18 de Mateus, nos 4 primeiros versículos. Eu convido você para abrir a sua Bíblia ou ler a sua Bíblia aí no celular, se você tiver. E o texto diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Vamos orar e pedir a direção do Senhor na nossa meditação. Pai, muito obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos, de termos a tua palavra, de podermos aprender do Senhor por meio dela, Senhor, de sermos santificados pela tua palavra. Pedimos agora a direção, a ajuda, o ensino do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos discernir as coisas espirituais da tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco, fale ao coração de cada um nessa manhã e que nós saímos daqui renovados, Senhor, fortalecidos pela ministração do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos comemorar o Dia das Crianças, não é? E o tema da mensagem hoje, então, é como criança. Ontem, Mônica e eu fomos entregar alguns presentes para os nossos netinhos, na verdade 2 dos 5 que moram aqui, né? Dos 5 que a gente tem. E é muito bom e divertido a gente ver toda a expectativa que as crianças pequenas têm quanto ao Dia da Criança e essa data, né, festiva, e também a receber presentes, né? A gente comprou um monte de presente e eles abrindo um com o outro, bem legal. E a simplicidade das crianças, ela, na verdade, nos comove muito, porque as crianças são muito autênticas, honestas e verdadeiras em tudo que elas fazem, né? Porque nelas ainda está ausente algumas habilidades que nós vamos adquirindo mais à frente no desenvolvimento humano, e habilidades essas que nos permitem viver em sociedade, né? Viver em comunidade. Mas a criança ainda não desenvolveu essas habilidades, a maioria delas pelo menos. Por exemplo, e esse é apenas um exemplo de muitos, enquanto vamos crescendo, nós aprendemos o que nós devemos e o que nós não devemos falar, não é verdade? Quem fala tudo o que pensa, geralmente se mete em muita confusão e arranja muito inimigo também. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo isso, né? Então, com o tempo e a experiência, e à medida que aprendemos o que devemos ou não falar, a gente vai adquirindo alguns filtros que nos guiam na nossa fala, né? Então, a irmã recebe a sua amiga em casa e fala assim: olha, eu fui no salão, o que você achou do meu cabelo, do meu corte, né? Do meu penteado? Aí ela olha assim, ela achou horrível. Mas ela não vai falar, porque ela não quer ferir o sentimento da amiga, né? Fala, ficou bom, tal, né? E nós adultos aprendemos a fazer isso, né? Então a gente vai perdendo essa transparência, essa sinceridade, essa autenticidade da criança. E essa é apenas uma de muitas ferramentas que nós vamos desenvolvendo enquanto nós crescemos para poder viver em sociedade. Por outro lado, esse mecanismo também nos ajuda a viver melhor, né? Por um lado, mas ele também nos torna assim essas pessoas menos autênticas, menos verdadeiras e até menos sinceras. Nada disso ocorre com a criança. O que a criança pensa, o que a criança sente, ela simplesmente vai falar. Se ela não gostou de alguma coisa, ela vai dizer que não gostou. Não importa se você gosta ou se você não gosta, porque a criança, ela tem essa pureza, ela tem essa simplicidade.
A Bíblia, na verdade, não fala muito sobre crianças, né? Não é mesmo? Não fala muito sobre crianças. A gente tem algumas histórias, a história do bebê Moisés, que foi salvo num cesto pela sua mãe, que o colocou ali no rio Nilo. Fala do menino Samuel, que vivia ali no templo com o sacerdote Eli e o Senhor falou com ele. Fala do bebê de Davi com Batseba, que acabou morrendo logo após o nascimento. Nós vemos também acerca de algumas ressurreições de criança. A gente tem o filho da Sunamita, que foi ressuscitado pelo profeta Eliseu no Antigo Testamento. A gente tem a filha de Jairo, que foi ressuscitada por Jesus no Novo Testamento. Agora, nessa passagem que nós lemos, Jesus toma uma criança para ensinar uma importante lição aos seus discípulos. O texto diz que os discípulos se aproximaram de Jesus para fazer uma pergunta: quem seria o maior no reino dos céus? E eu vou dizer para você, essa aqui não foi a única vez que essa discussão aconteceu. Dessa vez eles foram falar com Jesus, mas o Evangelho nos diz que outras vezes eles discutiram entre eles mesmos, não é? Quando esses homens escutavam a pregação de Jesus, e a pregação de Jesus basicamente, quando ele começou o ministério dele, era: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Então, quando eles escutavam acerca do reino de Deus, eles esperavam a vinda de um reino literal, em cumprimento à promessa que Deus tinha feito a Davi, de que um descendente seu sentaria no trono de Israel para sempre. E lembrando que desde que os judeus haviam sido levados cativos para a Babilônia no século V a.C., Israel nunca mais foi uma nação independente. Então os judeus ansiavam pela vinda desse reino. E muitos no povo, inclusive os discípulos, achavam que esse reino ia ser um reino literal, né? Com um reino, um gabinete, um ministério, exércitos. E pelos seus milagres maravilhosos e pelo seu poder incontestável, até sobre a tempestade, sobre o mar, não é? Os discípulos, obviamente, achavam que esse rei era Jesus. E eles haviam sido escolhidos por Jesus para serem seus discípulos. Então, era claro que eles teriam um lugar de destaque nesse reino, né? Eles iam ser muito importantes quando esse reino chegasse. E a questão que atormentava os discípulos é: quem era o maior? Quem era o mais importante? Quem era, né, aquele que tinha mais prestígio e que teria mais prestígio no reino dos céus? Se você voltar algumas páginas aí na sua Bíblia, alguns versos, no capítulo 17, você vai ver que Jesus havia aparecido numa forma glorificada no Monte da Transfiguração, que a gente chama, né? Mas Jesus não chamou os 12 discípulos. Ele chamou apenas Pedro, Tiago e João. Opa, então já temos alguma preferência e alguns candidatos aqui para ser o maior, não é? Porque Jesus não chamou todos, chamou só Pedro, Tiago e João. Então, provavelmente, ele estaria entre os mais importantes. E se você voltar mais um capítulo, 6 dias antes, na frente de todos os discípulos, Jesus havia dito a Pedro que daria a ele a chave do reino dos céus. E mais, ia dar um poder especial para Pedro, para ele ligar as coisas na terra e ligar as coisas no céu. Opa, então Pedro, dos 3, talvez ainda seja um candidato mais à frente nas pesquisas de opinião, não é? No capítulo 14, além disso, Pedro havia pedido para Jesus para andar sobre o mar, sobre as águas, e Pedro havia andado. Não, esse Pedro realmente, ele está na frente, né? Ele é o candidato aí que tá na frente para ser o mais importante. Mas os evangelhos nos falam que João, que era o mais novinho, talvez um adolescente, 17 anos, 16, era o discípulo amado. Opa, então
né? Já temos mais gente aí no páreo. João era o discípulo amado. Judas cuidava das finanças. Opa, Jesus confiava em Judas, deu dinheiro para ele, né? Ele tomava conta da sacola com dinheiro. Talvez ia ser o ministro da fazenda do reino de Jesus, não é? Mas tinha essa discussão, quem é o maior? E agora estava ali disputando, né, essa eleição, quem seria o maior? Mas Jesus põe uma criança no meio deles, conforme nós lemos no texto, e diz que se eles não se convertessem e se tornassem como uma criança, de maneira nenhuma eles entrariam no reino dos céus. Veja bem, a discussão é quem seria o maior deles no reino. Eles falam assim, peraí, se vocês continuarem assim, vocês sequer vão entrar no reino. Vocês deviam estar preocupados, não com quem é o maior, mas se vocês vão conseguir entrar no reino. E se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem como uma criança, como essa criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Então, o maior deles, disse Jesus, seria aquele que se humilhasse como uma criança. Então, Jesus está destacando aqui a criança como um símbolo da humildade que deve caracterizar todo cidadão do reino dos céus. Todo aquele que almeja pertencer, participar do reino de Deus, ou do reino dos céus, como diz Mateus, deve ser caracterizado por essa humildade que tem uma criança. E hoje nós vamos meditar sobre algumas virtudes cristãs, 4, que nós aprendemos com as crianças e todas elas decorrem exatamente do fato de a criança ser humilde. A primeira dessas virtudes é a criança tem fé. A criança tem fé. Uma criança, ela ainda está aprendendo a conhecer o mundo. Quando a criança é muito pequena, todo dia os seus pais ensinam coisas novas para ela. E coisas que ela jamais poderia imaginar. Por isso a criança simplesmente, ela não consegue discernir o que é verdade ou não. A Luísa, minha netinha, tem 3 anos, porque meus filhos estão tudo casados, então não tenho mais criança, né? Mas eu brinco muito com ela e ela fala assim, vovô, você está brincando, né? Porque ela não sabe se eu estou falando a verdade ou se eu estou só brincando. Ela já entendeu que quando eu estou brincando não é uma mentira, né? Antes era só mentira ou verdade, agora ela já sabe que tem a brincadeira, que não é uma mentira, mas também não é a verdade, né? É uma brincadeira. Você está brincando, né, vovô? Assim, não, eu estou falando a verdade. Porque ela não sabe discernir ainda a verdade. Se alguém disser para uma criança assim que tem um velhinho, gordo, que se veste de vermelho, que chama Papai Noel, que distribui presente para todas as crianças no Natal, ela acredita. Porque para ela, o que você disser para ela, em princípio, é a verdade. Porque a criança tem fé. A criança crê. A criança crê nas pessoas, principalmente nos adultos, porque ela tem consciência da sua pequenez. Ela tem consciência de que existem muitas coisas que ela não sabe. Ela sabe que você tem muito mais conhecimento do que ela. E ela vai aprendendo aos poucos, mas ela sabe que ela precisa aprender muita coisa ainda. Mas por esse motivo também, quando alguém fala do Evangelho para uma criança, ela está completamente aberta a crer no Evangelho e receber a salvação pela fé. Existem pesquisas de institutos cristãos nos Estados Unidos que mostram que a grande maioria, muitas crianças, né, a maioria das pessoas se converte até os 8 anos de idade. Até os 8. E a maioria absoluta dos cristãos até terminar o ensino médio, com 16, 17 anos. Pouquíssimas pessoas nos Estados Unidos se convertem na faculdade e muito poucas se convertem na fase adulta da vida. Isso mostra como a criança está aberta para crer, porque a criança tem fé.
Agora Jesus está aqui dizendo que se alguém não se converter e não se tornar como a criança, não pode entrar no reino dos céus. É necessário receber o Evangelho com uma fé simples e verdadeira, como a fé de uma criança, para nós podermos obter a salvação. Mas também é necessário esse mesmo tipo de fé para nós vivermos a vida cristã, crer na palavra de Deus, crer no que Deus disse, crer nas promessas de Deus, crer que quando a palavra de Deus nos exorta que alguma coisa é ruim, eu creio, porque é a palavra de Deus. Se Deus está dizendo, isso é a verdade. Quando a palavra de Deus nos corrige, eu devo crer como uma criança que aquilo faz mal, que aquilo não é bom para mim, que aquilo no fim vai resultar em algo muito ruim. Então a primeira virtude cristã que a criança nos ensina, que vem da sua humildade, é exatamente a fé. Ela sabe, nós devemos saber que Deus sabe muito mais que nós, que Deus entende o que nós não entendemos, que mesmo que eu esteja numa situação da minha vida que eu não consigo entender o que está acontecendo, nada faz sentido, eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio naquilo que Deus está falando. A segunda virtude que nós aprendemos de uma criança é que a criança confia plenamente. A criança não só tem fé, a Bíblia fala que o diabo crê também, né? Mas o diabo, ele crê, mas ele não confia em Deus, ele não tem a Deus como seu Senhor. A criança, além de ter fé, ela confia plenamente. E hoje eu tirei a Luísa para ser o meu auxílio à pregação aqui, né? A Luísa, que é uma dos dois netinhos que moram aqui em São José, eles passaram a semana passada lá na nossa casa, né? Tá fazendo uma reforma na casa deles, eles ficaram uma semana lá. Felipe é menorzinho, ele tem 1 aninho. A Luísa tem 3. E um dia ela subiu na escada e pediu para eu segurá-la, que ela ia se jogar. Então, quando eu estava lá embaixo, ao invés de se atirar, ela virou de costas e se jogou de costas. Ela viu que eu estava lá, virou de costas e atirou de costas da escada. E ela repetiu tantas vezes isso, até eu não aguentar mais. Eu falei, Luísa, seu vovô está muito velhinho, eu não aguento mais. Porque ela não cansa. Mas a Luísa, ela fez isso, de se atirar de costas, simplesmente porque ela sabia que eu estaria lá. E mais, ela sabia que eu não ia deixar acontecer nada com ela. E a criança é assim. A criança, quando ela é amada, ela confia nos seus pais, ela confia naqueles adultos que a amam, naqueles adultos que cuidam dela também. Ela tem certeza que essas pessoas vão cuidar dela e jamais vão permitir que algum mal aconteça. E como filhos de Deus, nós também devemos aprender a confiar em Deus, que é o nosso Pai Celeste, não é verdade? Essa criança humilde, ela nos ensina isso, eu preciso aprender a confiar em Deus. Diante das crises, diante das dificuldades da vida, diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas lutas, nós podemos nos voltar para Deus, que é o nosso Pai, e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, diz o apóstolo Paulo. Nós podemos nos achegar a Deus e encontrar abrigo e proteção no Senhor, porque Ele é o nosso Pai. No Salmo 144, que é um salmo de Davi, ele afirma do Senhor, ele chama Deus, minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem eu confio. Em vários dos seus salmos, em momentos de angústia profunda e extrema, Davi chama o Senhor de sua rocha, de seu refúgio, de seu escudo, de sua fortaleza. O Salmo 144 é apenas um exemplo. Nós precisamos confiar completamente em Deus, nosso Pai, da mesma forma que uma criança confia no seu papai.
A criança tem fé, a criança confia. E em terceiro lugar, a criança tem consciência da sua própria fraqueza e impotência. A criança se vê como alguém muito pequeno num mundo de adultos enormes. Ela sabe que é mais fraca, ela sabe que é mais lenta, ela sabe que não tem nem o conhecimento, nem consegue fazer a maioria das coisas que um adulto é capaz. Ela sabe da sua fraqueza. Nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Jesus disse que os humildes de espírito eram bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Em outro lugar, Jesus diz que o reino de Deus é das crianças, né? E foi exatamente essa humildade. Então, a humildade caracteriza aquele que pertence ao reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus pertence ao humilde, foi o que Jesus disse, né? E Jesus, então, pega essa humildade, esse exemplo de humildade da criança, que reconhece, né, sua pequenez, reconhece sua impotência em um mundo de adultos, e Jesus utiliza esse exemplo de humildade para repreender e ensinar os seus discípulos que estavam ali disputando quem seria o maior no reino dos céus. O maior é aquele que se humilhar com uma criança, né? E aqui é importante a gente esclarecer que a humildade não é negar os dons, os talentos, as habilidades que Deus te deu. Deus te deu dons, talentos e habilidades. Então, é igual aquele exemplo do pianista, né, que era um exímio pianista e toca uma música maravilhosa e alguém vai elogiá-lo. Nossa, você tocou maravilhosamente bem. Ele diz, não, que nada, isso aqui, né, não foi nada. Na verdade, ele não está sendo humilde, ele está sendo arrogante, porque ele tocou maravilhosamente bem e disse que aquilo não é nada. Quer dizer, ele toca muito melhor do que aquilo. Isso não é sinônimo de humildade, né? Então, nós negarmos os nossos dons, os nossos talentos e habilidades, não é humildade. A humildade é nós usarmos os nossos dons, os nossos talentos e habilidades para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Nós usarmos nossos dons, talentos e habilidades para servir o nosso próximo e não para a nossa própria glória. Grande parte da ansiedade e depressão, que é uma epidemia hoje no mundo moderno, decorre do fato de que nós pensamos que temos controle das situações, que nós somos capazes de resolver os nossos problemas, mas a grande verdade é que nós não podemos mudar a maioria das coisas, nem a maioria das situações que nos trazem angústia. Quando você está numa situação de angústia, é muito provável que a sua angústia decorra justamente do fato de que você não tem controle sobre a situação, mas a gente continua agindo como se a gente tivesse controle, como se a gente tivesse poder, algo que uma criança não faz, porque ela reconhece que é pequena, ela reconhece que ela é impotente, ela reconhece que ela é incapaz. Manter um coração humilde como o de uma criança nos leva a reconhecer a nossa pequenez, a nossa impotência diante de tantos problemas que nós enfrentamos. E isso nos leva à última atitude. Uma criança é dependente. Uma criança é dependente. Ela é dependente de fato, mas ela se considera dependente e ela age como se ela fosse dependente. A criança se mantém dependente dos seus pais exatamente porque ela reconhece a sua pequenez. Apenas quando ela cresce e ela vai adquirindo confiança, a confiança de conseguir fazer muitas coisas, né? Ela vai crescendo e a criança consegue falar, olha, vovô, já consegui, olha o que eu consegui fazer só
minha neta fala assim, sozinha. Né? Ela está mostrando que ela está adquirindo novas habilidades. E à medida que a gente vai adquirindo essas nossas habilidades, a gente vai adquirindo também um senso de independência. Nós vamos nos considerando capazes, nós vamos nos considerando independentes, tanto dos outros como de Deus. Assim, quando nós nos tornamos um adulto já maduro, completo, toda essa tendência de sermos independentes e acharmos que nós sermos capazes afeta a nossa relação com o nosso próximo e afeta a nossa relação com Deus. Não é? Quando eu estou com um problema, eu não procuro ninguém, porque ninguém tem nada a ver com o meu problema. Né? Problema meu, eu tenho que resolver ele sozinho. Não é assim que nós agimos, muitas vezes? E você vê as pessoas sofrendo, às vezes, cristãos, a pessoa não ora, porque ela acha que ela tem que resolver o problema dela. Nós fazemos isso, não é? Mas como cidadãos do reino dos céus, nós devemos nos tornar dependentes do nosso Pai Celeste, como uma criança. Reconhecer, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas a gente acha que pode. A gente acha que a gente é capaz, a gente acha que vamos resolver nossos problemas e a gente não entra nessa vida de dependência em relação a Deus. Nós somos crentes, viemos na igreja, mas a gente quer viver nossa vida independente porque nós somos capazes. A independência leva a pessoa a não se converter quando ela escuta o Evangelho e ela leva o crente a ter uma vida miserável depois da sua conversão, porque ele não aprende a viver na dependência de Deus. Deus disse ao povo de Israel, antes dele entrarem na terra prometida, aliás, eles estavam acampados do lado de lá do Rio Jordão, do lado leste, e eles estavam na iminência de entrar na terra para conquistá-la. E o Senhor disse que quando eles conquistassem a terra, eles não deveriam achar que foi pela sua própria força. Ele diz assim, não diga, pois, no teu coração, quando eles houvessem conquistado a terra, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires essas riquezas. Deuteronômio 8, 17. Então, o cristão tem fé, o cristão precisa aprender a viver a sua vida na confiança total do seu Pai Celeste. Nós precisamos, como cristãos, a reconhecer a nossa pequenez, a reconhecer a nossa insuficiência, a nossa impotência, e por causa disso mesmo, nós precisamos aprender a viver numa dependência total e completa do Senhor. Mesmo ao usarmos aquilo que o Senhor nos deu, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nesse dia das crianças, quando você for dar presentes para os seus filhos, para os seus netinhos, para os seus sobrinhos, quando você vê a alegria deles, você se lembre de que Jesus deseja que você aprenda a viver como aquela criança, com fé, confiança, humildade, na dependência de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra nas nossas vidas. Pai, obrigado porque nós não precisamos disputar entre nós qual de nós é o maior no reino dos céus, Senhor, porque o Senhor deseja que nós sejamos humildes como uma criança. Ajuda-nos, Senhor, como cristãos, como filho de Deus, a termos a fé de uma criança, a confiança em Ti de uma criança, Senhor, a humildade, o reconhecimento da nossa pequenez de uma criança e também a vivermos nessa dependência de Ti completamente nas nossas vidas como uma criança, Pai. Em nome de Jesus.